Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou Michele e hoje eu quero fazer aqui uma devocional. Você sabe o que é uma devocional? Bom, devocional é quando a gente dedica um tempo para falar das coisas de Deus, para orar, para falar sobre a Bíblia, estudar um pouquinho a palavra. Então é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês. Então, eu vou começar falando sobre uma passagem que está em Salmos 78, versículos 6 e 7. Para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Deus fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Então aqui, o rei Davi, ele estava ensinando a palavra para aqueles a quem ele reinava, para os seus filhos, seus familiares, as pessoas de Israel. Então ele está falando assim, que a gente precisa ensinar a palavra para aqueles que estão aprendendo, para aqueles que estão crescendo, as crianças. E então, assim como eu recebi quando eu era criança, eu tive também professores de escola bíblica, pastores, líderes que me ensinaram quando eu era criança. Então é um pouquinho que eu quero fazer aqui com vocês hoje. E por que a gente precisa aprender a palavra de Deus? Porque lá na frente ou nos momentos difíceis a gente nunca vai se esquecer do Deus que a gente serve e que nele está a nossa segurança, né? Então aqui o salmista Davi, ele começa ensinando sobre o povo de Israel lá no passado. O povo de Israel, lá no passado, vivia em escravidão no Egito. Sabe o que é escravidão? Escravidão é uma coisa horrível. Escravidão é quando a pessoa tem que trabalhar forçado, apanhando, sofrendo, às vezes até passando fome, trabalhando contra a vontade. Então o povo de Israel estava em escravidão lá no Egito. E chegou uma hora que Deus falou assim, chega! Eu amo esse povo, eu amo essas pessoas são meus servos e eu não quero mais que eles sofram, sejam escravos. Então eu vou libertar esse povo. Então ele levantou Moisés, que era um grande líder, e ajudou o povo a fugir do Egito, fugiram mesmo. E aí Deus foi fazendo coisas incríveis, fazendo milagres, sabe? Ele abriu o Mar Vermelho para o povo fugir, que o exército do Egito estava atrás deles. Ele abriu o Mar Vermelho e o povo do exército do Egito se afogou todo lá no Mar Vermelho. E aí levou para o deserto para se esconder. E nisso aconteceu tanta coisa, descia comida do céu que Deus mandava para eles, porque não tinha o que comer, mas Deus não ia deixar eles passando fome, né? Então Deus mandava comida lá do céu. E acontecia coisas incríveis, milagres incríveis. E aí, o rei Davi estava aqui ensinando que, passado um tempo, eles estavam no deserto, o que? Esperando que Deus os levaria para a cidade prometida, que era Canaã. Gente, uma cidade que eu queria muito morar lá. Que Deus prometeu que seria uma cidade maravilhosa, uma cidade que tinha tudo para comer. E imagina só, devia ter, eu amo morango. Devia ter uns morangões assim, ó, desse tamanho, uns caixões de uva assim, ó, enormes. Imagina então o tamanho da melancia, o tamanho dessa sala. E então, uma cidade maravilhosa que Deus prometeu para eles. Mas, o que acontece? O povo começou a cansar, que eles tinham que esperar no deserto, eles tinham que caminhar até essa cidade. E eles começaram a ficar cansados, o sol, e não aguentavam mais comer o maná que Deus mandava do céu. Tô enjoado dessa comida que Deus manda do céu. Porque lá no Egito a gente tinha pelo menos o que comer. E começaram a reclamar, começaram a fazer coisas que Deus não se agrada. Começaram a reclamar, começaram a murmurar e falar mal de Deus, sabe? Falar, se Deus não tá cuidando da gente, Deus esqueceu da gente aqui nesse deserto pra gente sofrer. Então, isso começou a desagradar a Deus. Vocês acreditam que eles até chegaram no ponto de fazer uma estátua que era um Deus para eles adorarem? Imagina se isso não magoou e feriu o coração de Deus, gente, que triste. E Deus foi
ficando bravo, ficando bravo, ficando bravo. E aí esse povo começou a sofrer. Então, o salmista Davi está aqui ensinando por que esse povo começou a fazer isso. Porque em algum momento eles deixaram de ser ensinados, né? Não ensinaram sobre Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel para eles, né? Então eles acabaram se esquecendo, fazendo essas coisas erradas que desagradam a Deus. Então, eu quero dizer para vocês o quão grande é o nosso Deus. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para essa terra. Sabe para quê? Para nos ensinar sobre o amor, para nos ensinar sobre quem Deus é para nós, ensinar que Deus é o nosso Pai e que nós somos filhos amados. E esse ensinamento tem que estar sempre, ó, aqui no nosso coração, viu? Não pode nunca esquecer que Deus é um Pai amoroso, que enviou o seu Filho Jesus para entregar a sua vida em troca da nossa, para nossa salvação, para nossa libertação, para nossa cura, tá bom? E é essa paz, essa alegria que a gente tem que carregar dentro do nosso coração. Não pode nunca esquecer que Deus fez tudo isso por nós, viu? E aí eu quero terminar deixando um versículo que está lá em Salmo também, Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa luz nos acompanha o tempo todo, viu? Um beijo.